Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no mesmo capítulo que lemos no início do culto. Capítulo 21 do livro do Apocalipse. Do verso 1 até o verso 8. A palavra nos diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olhe para o verso de número 5. E o Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. Vamos repetir juntos. Eis que faço novas todas as coisas. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, esta é a visão final da história dos homens. A visão final da história dos homens. A conclusão das coisas novas e a destruição das coisas velhas. É a aurora do grande e eterno dia. Nesse dia, nele não haverá mais conflitos, nem tribulação. Nele haverá uma doce e eterna paz. Porque o príncipe da paz reinará pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos? As coisas velhas terminaram. E começa uma nova etapa. É importante sabermos
que haverá um novo céu e uma nova terra, não no sentido de haver outro céu e outra terra, mas a nossa terra e os céus serão feitos novos. Como se diz acerca do pecador salvo, é uma nova criação. Passou o que era velho, e eis que se fez novo. O apóstolo Paulo, meus amados, escreve isto lá em sua segunda carta, capítulo 5, verso 17. Falando a respeito do homem que é transformado pelo poder de Deus. É exatamente neste sentido. Não é a criação de uma nova terra. Não é a criação de um novo céu. Serão feitos novos. As primeiras coisas passaram, ou são passadas, e eis que faço novas todas as coisas, nos diz o Senhor, nos versos 4 e 5. As primeiras coisas são passadas, ficaram lá atrás. Eis que faço novas todas as coisas. Meus amados, é evidente que João viu somente em visão ligeira a glória da nova terra. Uma visão rápida, uma visão ligeira da glória da nova terra. Todavia, nós temos algumas das coisas velhas que não existirão no transformado mundo. Na terra transformada, feita nova. Algumas coisas que hoje estão presentes. Se você olhar para o verso de número 1, o Senhor diz: o mar já não existe. O mar já não existe. Agora preste bem atenção. A declaração, o mar já não existe, não significa que não existe mais água. Não significa que não existirá mais água. Indica apenas que a terra será organizada de outra maneira no que diz respeito às suas águas. O mar é usado aqui simbolicamente. Quando a gente pensa no mar, a gente pensa em perigo. O mar significa perigo. O mar é também símbolo de inquietação e rebelião. O mar inquieto, rebelde. O homem não consegue domá-lo. Quem consegue domar o mar, a não ser o Senhor? O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 57 do seu livro, verso 20, usou a figura rebuliça, inquieta do mar e a aplicou ao iníquo, ao perverso, ao incrédulo, ao ímpio, a pessoa que não conhece a Deus, a pessoa conformada com o pecado, ou envolvida pelo pecado. E aí o profeta usa a figura do mar e aplica essa figura a esse homem perverso de coração, a esse homem duro de alma, a esse homem petrificado pelo pecado, a esse homem que desconhece a graça de Deus, que desconhece a misericórdia do Senhor. E aí o profeta escreveu: mas os perversos são como o mar agitado. O iníquo é como o mar agitado, que não se pode aquietar.
E ele vai mais longe, cujas águas lançam de si lama e lodo. Então ele pega a figura do mar, inquieto, rebuliço, e diz: assim mesmo é a vida do ímpio, é a vida do incrédulo, é a vida do homem não temente a Deus. Em Lucas 21, verso 25, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, discorrendo sobre a volta do Filho do Homem, falando sobre a sua volta, discorrendo sobre este assunto, ele fala de angústia entre as nações, nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Quando o Senhor fala de sua segunda vinda, quando ele volta, quando ele fala de sua volta, ele diz: as nações estarão perplexas, por causa do bramido do mar e das ondas. E o texto diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Portanto, o mar, na nova organização da terra, não causará mais assombro. É neste sentido. Não causará mais perigo. Não vai significar mais inquietação, rebuliço, medo, transtorno. Não causará mais assombro. É bom lembrar que quando João teve essa visão, ele estava numa ilha chamada Patmos, lá no mar Egeu. E eu fico pensando a respeito dessa visão e aquilo que João estava vendo. O mar Egeu encapelado, ondas bravias batendo naquelas rochas. E nessa visão o Senhor diz a ele: o mar não será assim. O mar já não existe. Meus amados, para nós que iremos morar na cidade eterna, e aí eu quero fazer outra aplicação. Não sofreremos com as tempestades da vida, o mar agitado do nosso ser, o mar inquieto de nossa alma. Lá em nossa habitação final, não vamos sofrer as aflições da vida. Aflições que minam as nossas forças emocionais e até espirituais. Na cidade eterna, não haverá a dor da angústia, porque aquele que está sentado no trono fará novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. As aflições do nosso cotidiano não existirão mais, para a glória do Senhor. Você pode dizer amém, meu irmão? O mar já não existe. O reboliço da vida cotidiana não existirá mais. Você não estará mais preocupado com aquela conta que vai pagar amanhã, com a duplicata que vencerá amanhã, e você percebe que não tem o suficiente. Isso não acontecerá. Essa aflição desaparecerá
para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. O mar de agitação já não existe. Segunda coisa, não haverá mais morte. Verso de número 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Atualmente, não existe lar em que não entre a morte. E entra sem pedir licença. Não existe lar em que não entre a morte. Nem cidade ou vila sem cemitério. É a nossa realidade. Nesta visão, João observa em sua visão da cidade eterna que não há cemitérios. Não há cemitérios, pois enterros não acontecerão. Amém, meu irmão? Quem tem uma funerária pode mudar de profissão. Enterros não acontecerão. A leitura do verso 4 diz exatamente isto: a morte já não existirá, já não haverá luto. A morte vai deixar de existir. Portanto, não lidaremos com o sentimento de saudade que a morte provoca. Aquele sentimento de vazio, de perda, que a morte provoca. De alguém que é tirado de nós, repentinamente. E que de repente a gente nem espera. A morte vem e arrebata, tira do nosso convívio, tira de nossa família. Aí o texto diz: a morte já não existirá. Já não haverá luto. Amados, a Bíblia diz que o último inimigo dos eleitos do Senhor a ser vencido e destruído é exatamente a morte. No primeiro capítulo, ou melhor, na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu, capítulo 15, verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte que causa separação, que causa dor, que põe no nosso coração aquela sensação de impotência. Quem nunca passou por isso? Você olha para o ente querido, que de repente adoece e depois morre, e aquilo lhe dá uma sensação de impotência. A morte já não existirá, já não haverá luto. E neste mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, lá no verso 54, Paulo triunfantemente grita: tragada foi a morte pela vitória. Amém, meu irmão? Tragada foi a morte, vencida foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo Jesus. Billy Graham dizia em seus sermões: ali na cruz, no Calvário, aconteceu a morte da morte. Esse inimigo será completamente destruído. O último inimigo a ser destruído é a morte. E nesta visão gloriosa, João percebe isso.
A morte já não existirá, já não haverá luto. Na revelação dada pelo Senhor a João, um capítulo antes, capítulo 20, verso 14, o Cordeiro de Deus diz a João: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Meu amado irmão, na grande cidade de Deus, não haverá mais cortejo fúnebre. Na grande cidade de Deus, não haverá esse chamado cortejo fúnebre. Não existe cemitério. Não vamos encontrar nenhuma viúva chorosa, nenhum viúvo chorando a morte da esposa. Não vamos encontrar uma criança atônita a contemplar o rosto da mãe dentro de um caixão. A palavra diz: não haverá mais morte. Ponto final. A morte foi vencida. A morte foi vencida por Jesus. O último inimigo a ser destruído é a morte. E João vê aqui, nesta visão, a destruição da morte. Terceiro ponto. Não haverá mais pranto. Verso 4. Nos diz isso: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto. O poeta Virgílio escreveu o seguinte: as lágrimas acompanham todos os atos dos homens. E ele continua: as lágrimas aparecem nos olhos, descem pelo rosto, por causa da tristeza. Em razão de ideais perdidos ou frustrados, pelos defeitos e pelas vitórias que não foram obtidas. As lágrimas falam das fraquezas humanas, do desespero, da perversidade e do abuso. Escreveu o poeta. E aí João escreve no Apocalipse: o pranto vai estancar. Não haverá mais lágrimas. Não haverá mais o sofrimento que faz a pessoa derramar lágrimas. Não haverá mais pranto. Meus amados, choramos quando nascemos. Choramos quando nascemos. E os nossos familiares e amigos choram por nós quando deixamos esta existência. As pessoas lamentam. Nascemos chorando. E a vida apronta tantas coisas. E o homem continua chorando, derramando lágrimas. E o nosso texto diz: não haverá mais pranto. Esse pranto doído não existirá mais. Esse pranto que causa dor não existirá mais. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quem nunca passou por este momento? Aquele choro doído, que dói dentro da nossa alma. Isto não existirá mais. O texto está dizendo: o Senhor, o Cordeiro, o Salvador, o Filho de Deus, o nosso eterno Salvador, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Bendito seja o seu nome para sempre.
na maravilhosa cidade eterna, acontecerá o fim do choro doído. Esse choro doído não acontecerá mais. Em último lugar, não haverá mais dor. O verso 4 nos diz isso. Não existirá mais dor. Meus amados, o corpo mortal, a condição mortal, está sujeita a 1000 dores. Dói aqui, dói acolá. Dói os olhos, dói a coluna, dói o fígado. O corpo mortal, a condição mortal está sujeita a 1000 dores. Ninguém está isento disso. Ninguém. Nenhuma pessoa em toda a face da terra. A dor, por exemplo, é vista no rosto de uma família que perdeu tudo numa enchente. Olhe para aquele rosto, e ali está estampado a dor. Tudo perdeu-se. Ou no rosto do sertanejo, que a seca lambeu tudo que se plantou. Olhe para o rosto daquele homem sofrido, daquela família sofrida. A dor está lá estampada naquela família, naquele rosto. E o texto está nos dizendo: não haverá mais esse tipo de dor, ou nenhum tipo de dor. A dor é percebida nos hospitais. Visite um hospital. Quantas pessoas que sofrem, que sentem dor. A dor é sentida nas guerras, na violência urbana e na própria criação. A tristeza e a dor atingem a todos. Embora alguns escapem por mais tempo que outros. Mas um dia a dor bate à porta. Aquilo que você nunca havia sentido, agora começa a sentir. É a dor chegando. É a dor de um corpo que está envelhecendo. A cada dia que se passa. A cada momento que se passa. Mas não somente a dor é inevitável. Também é a vitória final e a própria eliminação de toda a dor da criação, em nome de Jesus. Nesta vida, neste momento, agora, a dor é inevitável. Mas também a vitória é certa sobre a dor, em nome de Jesus. O verso 4 deixa isto muito claro. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, e aí bem grande, nem dor. Acabou-se. Não existirá mais dor. É claro, meus amados, que nesta vida, nesta existência, a dor, muitas vezes, é usada por Deus para aproximar o homem de Deus. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que disseram assim: eu vim pela dor. Eu me voltei para Deus pela dor, por causa da dor. Por causa do sofrimento. E aí me voltei para Deus. E nele encontrei alívio para minha alma sofrida.
na cidade eterna do Cordeiro de Deus, a dor desaparecerá para sempre e a alegria será eterna. No Evangelho de João, o Senhor Jesus disse: a tristeza se converterá em alegria, ou a dor se converterá em alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Louvado seja o Senhor para sempre. Na nova cidade eterna, a alegria sepultará para sempre a dor. Qualquer tipo de dor, dor física, emocional, seja ela qual for, essa dor será banida para sempre. Não existirá nenhum tipo de dor. Não existirá dor física, nem emocional, nem espiritual. A dor será banida para sempre. E para concluir, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o verso 7 e 8. E é bom que você preste bem atenção ao que está escrito. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Contrastando com os vencedores, o verso 8 descreve pessoas vencidas pelo pecado que se recusaram a crer no Senhor, que não se voltaram para Deus. Corações duros, iníquos, perversos de um pensamento, amantes do pecado, amantes do presente século, amantes dos prazeres da carne, trocando a glória do Senhor pela glória do mundo. No verso 6, o Senhor diz: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Em João capítulo 7, lá no Evangelho, capítulo 7, o Senhor disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E as pessoas estão aí, rejeitando, virando as costas, vivendo a própria vida, sem se incomodar com o Senhor, com a sua palavra, com o seu rei. Aí o verso 8 diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aqueles que rejeitaram o plano eterno de Deus, aqueles que deram as costas à cruz do Salvador, aqueles que procuraram outro caminho, e não o único caminho, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Aí vem a parte final que dói, que é triste, que espanta, que arrepia, que dá medo. A parte que lhes cabe, isto é, a herança dessas pessoas, a herança final dessas vidas, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não se fala aqui de morte física, é morte eterna, separação eterna.
aquilo que aconteceu com o rico, queimando no inferno, a alma ardendo nas chamas do inferno. Senhor, por favor, pede a Lázaro que com a pontinha do seu dedo molhe os meus lábios. Essa é a parte das pessoas que esquecem o Senhor, que esquecem este livro, que não olham para a cruz, que não entendem que são pecadores, e pecadores precisam de um Salvador, e só existe um Salvador, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Só existe um caminho, e o caminho é Jesus. E eu quero concluir dizendo o seguinte a você que me ouve nesta noite. Quando estas verdades são anunciadas, elas sempre requerem uma decisão. Sempre requerem uma decisão. É preciso posicionar-se contra ou a favor, não há neutralidade. Lembre-se disso, não há neutralidade. Você não pode dizer, eu vou ficar em cima do muro, nem a favor nem contra. Quando a verdade é apresentada, é preciso uma tomada de posição. E eu quero concluir dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta. Você fará parte do grupo dos vencedores? Os quais herdarão todas as maravilhosas bênçãos mencionadas? Ou ficará de fora? Se você ficar de fora, a parte que lhe caberá será a segunda morte. Separação eterna de Deus. Banimento para sempre da face de Deus. E depois que você estiver lá, como disse aqui outro domingo, não se conserta mais nada. Não há como. Portanto, quando esta verdade é apresentada, a pessoa precisa tomar uma decisão. A pessoa pode dizer o seguinte, rejeito, não quero, odeio, não quero nem saber de Deus. Deus para mim é uma bobagem. É uma invenção dos religiosos. Deus não existe. Jesus também não conheço. Não sei nem se existiu historicamente. Portanto, a pessoa de Jesus, a figura de Jesus não me atrai. Não fala a minha vida, não fala ao meu coração. Você pode rejeitar sim. Mas também você pode dizer, eu quero viver diferente. Eu quero carregar no meu coração essa esperança de uma cidade eterna. No texto que nós lemos no início do culto, nessa cidade, haverá sempre a iluminação. Não vai precisar da luz do sol, nem da lua, nem das estrelas, porque o brilho do Cordeiro estará nela. Amém, meu irmão? O brilho do Cordeiro de Deus. Qual é a sua posição nesta noite? Fique em pé. Em nome de Jesus.